Iniciando aqui, já iniciou. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por tudo que o Senhor tem nos feito, nos dado. Não somos nada, não merecemos nada, mas cremos na sua grandeza, na sua misericórdia infinita sobre a nossa vida. Por isso nós te adoramos, nós pedimos ao Senhor que esteja conosco, que o teu Espírito possa inspirar aqui os nossos jovens para debater esse assunto de uma importância relevante para os dias atuais, onde nós estaremos aprendendo sobre valorizar os relacionamentos reais, que a nossa relação com o Senhor, com o teu Espírito, seja de uma intimidade profunda e que haja entre nós, como irmãos, uma relação de amizade, de afetividade, advinda do Senhor, do teu Espírito, da comunhão que o Senhor tem conosco e que nós queremos preservar e permanecer com ela até que o Senhor venha nos buscar. Pai bendito, é a minha oração em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Com a palavra, então, nossas queridas jovens Eva Lorena e Jane Evelyn. Amém. Amém. Pai Senhor, Senhor. gente. Então, para quem é novo, né? Quem é de fora e não conhece, eu sou a Eva. E eu sou a Jane. E como já foi falado, a gente vai estar explanando aqui com vocês hoje em relação à lição 7, para quem, né, quem tem a lição e quiser acompanhar em casa, que é reaprendendo a valorizar os relacionamentos reais. O tio Tony pediu para a gente comentar, né, como foi a experiência em escrever a lição. E aí eu vou falar um pouquinho, depois a Jane fala também como foi. Para a gente conseguir escrever a lição, a Jane veio para casa. Nós ficamos a madrugada inteira tentando fazer, né, montar os textos, etc. E aí, no outro dia também, então a gente ficou virada escrevendo, a gente já estava, assim, ficando meio que paranoicas, as duas trancadas dentro do quarto escrevendo. Mas, graças a Deus, foi um momento e uma oportunidade muito enriquecedora para nós, porque nós adquirimos muito conteúdo, conteúdo bíblico e também conteúdo de visão geral, né? Conteúdo filosófico, sociológico, etc. Porque por trás da montagem, né, de cada lição que foi feita, tem muita pesquisa, tanto da palavra de Deus como de um retrato geral, né, de conhecimentos gerais, conhecimento de mundo. Então, assim, foi uma oportunidade muito maravilhosa e enriquecedora. Pode falar, Jane. Pai do Senhor, gente, de novo. Então, como a Eva falou, assim, fazer essa lição, escrever, na verdade, foi muito edificante para nós, primeiramente. Pesquisando sobre os temas, na Bíblia e em outros sites, em outras fontes, foi algo muito edificante para as nossas vidas. E, sinceramente, eu senti pela primeira vez o peso da responsabilidade nesse tamanho, sabe? Tipo, eu senti muita pressão a respeito disso, porque escrever algo que outras pessoas vão ler, que pode edificar outras pessoas, é sem dúvida uma responsabilidade muito grande para uma jovem que não tem nenhuma experiência, nenhuma formação que nem eu. Então, assim, a gente ficou bem nervosa no início e a gente orou muito pedindo para Deus misericórdia. Brincadeiras à parte, mas realmente o Espírito Santo esteve com a gente em todos os momentos e nos ajudou muito, toda a inspiração veio dele e os nossos líderes nos ajudaram muito também, o irmão Tony. A gente teve um dia que a gente foi na casa dele e ele estava jantando, tadinho, e a gente foi lá perguntar umas coisas da lição para ele. A gente ficou lá mais de uma hora conversando e esclarecendo coisas sobre a lição. Eu também fui outro dia, porque eu ainda estava com muitas dúvidas a respeito de outra lição. Então, assim, a gente teve muito apoio e foi uma experiência muito boa para a gente. E Sim. É isso, espero que a gente possa estar edificando vocês de alguma forma. Amém. Amém. Agora, entrando aqui um pouco em relação à apresentação da lição, né? Esse tema, reaprendendo a valorizar os relacionamentos reais, é um tema muito pertinente, porque ele é um tema que podia ser aplicado no passado, ele é um tema que ele, obviamente, pode ser aplicado atualmente e também futuramente vai ser um tema que vai continuar sendo atual, principalmente para nós que somos jovens, porque
na idade que nós estamos, é claro que tem pessoas que têm amizades que acompanham todas as etapas da vida. Se conhecem quando crianças, continuam amigos até a vida adulta, casam, etc. Mas, na maior parte dos casos, a gente conhece pessoas novas, entramos em contato com pessoas que nós não conhecíamos antes na juventude. Então, a gente conhece essas pessoas e a maior parte delas são pessoas que vão ficar conosco, né, pro resto das nossas vidas. Então, a amizade, ela pode ser colocada em todas as áreas da nossa vida, porque nós temos amizades no nosso ambiente de serviço, nós temos amizades no nosso ambiente de estudo, faculdade, etc., em estágio, no meio familiar também, é importantíssimo que nós mantenhamos um relacionamento de amizade com os familiares e etc. Jane? Isso aí. Então, o nosso objetivo na lição, principalmente, que a gente estava conversando sobre o que a gente ia tratar, como é voltado para o público jovem, a gente vai focar mais na área da amizade. Mas não só na amizade na área secular. Como a Eva já falou, na nossa própria família tem que ter um relacionamento de amizade. Então, a gente vai tratar bastante desse tema hoje. E, desde já, eu quero dizer que vocês têm total liberdade de participar, de contribuir, de fazer perguntas, de mandar no chat ou então pedir no chat para falar também. Então, assim, a gente quer muito que vocês interajam com a gente durante o curso da palestra. Sim. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E vocês sintam liberdade de responder aqui pelo áudio, vídeo ou pelo chat. E a pergunta é a seguinte. De acordo com a mitologia grega, antigamente, o homem, antes do castigo divino, ele era um só, ele era completo. Mas o homem cometeu um erro que irritou os deuses, de acordo com a mitologia grega, e eles resolveram castigar o homem de uma forma, separando ele em dois, que seriam duas almas gêmeas. E essas almas gêmeas vagariam pelo mundo, uma buscando a outra. Mas isso nunca aconteceria, esse encontro nunca aconteceria, e o homem viveria eternamente incompleto. E eu pergunto para vocês, a gente ouve muito frases hoje em dia como: nós somos uma metade, calma, você vai encontrar a metade da sua laranja. Calma, você vai encontrar a sua tampa da panela. Ou seja, você é uma metade, você vai encontrar a sua metade. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham disso? Vocês concordam com a afirmação que nós somos uma metade e que nós vamos encontrar a nossa outra metade em um relacionamento amoroso ou fraterno, ou não sei, de outra forma? O que vocês acham? Podem falar, gente. Vocês têm liberdade para falar. Gente, um de cada vez, tá? Para não tumultuar, porque senão... Senão eu escolho um voluntário aqui para falar, sabe? Verdade. Aquelas, por livre e espontânea pressão. Quem quiser responder só sim ou não, sem problema, entendeu? Não precisa complementar nada mais. Parece que a Emily quer falar. A Emily, pode falar, Emily. A Emily, pode falar, Emily. Eu não falei nada, não. Eu achei que foi muito profunda essa pergunta já. A primeira pergunta já com esse nível de profundidade, perguntando essas coisas, assim. Mas é verdade isso mesmo, a gente ouve constantemente, né, isso, sobre a questão da metade. Tem uma lenda japonesa também, daquele fio vermelho, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente tem um fio vermelho no nosso mindinho, que está conectado a alguma pessoa, e aí a gente vai encontrar essa pessoa na nossa vida, guiando por esse fio vermelho aí. E sempre tem essas lendas aí, essas mitologias que falam que a gente tem alguma outra metade. Eu acho que é por causa de uma necessidade que a gente tem, né, de se conectar com as pessoas. O ser humano, ele é sociável, né? A gente necessita do outro, né? Quando Deus fez Adão, ele em seguida fez Eva, né? Porque não era assim, um homem não ficasse só, né? Então, é normal que a gente tenha essa necessidade do outro. Mas essa questão, assim, bem dicotômica de metade,
não sei se eu acredito muito, assim, ser metade, mas que a gente tem essa necessidade de se conectar com as pessoas, isso é bem real, né? A gente observa muito isso, principalmente agora, que a gente tem observado muito mais na pandemia, que as nossas conexões, elas têm sido mais difíceis, né? Então, a gente tem feito muito pelo meio virtual. Mas ainda assim, a gente tenta manter algum tipo de conexão, porque sozinho a gente não consegue ficar. O homem não é uma ilha, né? Nós somos continentes. Sim, Exato, muito bom. exatamente. Então, aproveitando, né, da resposta da Emily, que foi uma resposta muito boa, inclusive dela ter falado exatamente isso. O ser humano, ele foi criado para ser uma pessoa sociável, né? Ele precisa de relacionamentos interpessoais. Então, a gente pode afirmar com toda certeza que todas essas filosofias, principalmente filosofias gregas, que acabam puxando para esse lado, né, de que o homem, ele é uma metade, ele precisa de outra pessoa para se tornar completo, a gente pode considerar de uma vez por todas que isso é anátema. Até mesmo aquelas pessoas que acabam falando. Eu já vi isso acontecendo, eu não sei se algum de vocês já presenciaram isso, mas eu já vi em pregações pregadores falarem que Adão, ele se sentia sozinho, ele necessitava de uma companheira. Então, assim, Adão foi criado para ser um ser sociável, assim como nós somos criados para ser um ser sociável. Só que Adão, ele foi criado para ser pleno e completo em Cristo, assim como nós somos completos em Cristo. Nós não somos uma metade. Nós não precisamos encontrar outra pessoa para nos tornarmos completos, porque em Jesus nós já somos completos. Então, a gente não precisa encontrar uma alma gêmea, a nossa metade da laranja, para que nós sejamos felizes conosco mesmos. A gente não precisa disso, porque nós somos completos em Jesus. Então, a resposta que a Emily deu, né, entra justamente em todos os quesitos em relação a amizades e todos os relacionamentos interpessoais, né, fraternais, paternais e etc. E uma coisa que eu gostaria que ficasse muito claro para vocês e que, se vocês não tinham esse pensamento ainda, que vocês possam passar a explanar isso sempre com muita convicção, que nós somos completos em Cristo e que a gente não precisa de outra metade para poder nos completar, assim como a maior parte das pessoas falam por aí. Eu gostaria de fazer uma pequena observação a respeito desse assunto, que nós precisamos ter cuidado ao falar sobre isso, porque nós temos o sentido físico, material, humano e o sentido espiritual. Então, no sentido espiritual, não há dúvida de que nós somos completos em Cristo, de que nós temos essa completude. Mas no sentido humano, veja bem que Deus nos fez, como nós já acabamos de ouvir aí, um ser sociável, um ser que se relaciona com as pessoas. Observa-se que, quando Adão ainda estava no Éden, considerado por muitos como o paraíso, na virada do dia, Deus se apresentava e eles tinham ali um diálogo, um relacionamento pessoal, né? Bacana, aquilo era muito bom. Contudo, quando você vê que Deus cria todas as coisas, os demais animais, e ele começa a observar, ele viu que o homem precisava também de alguém. E não era possível que ele fosse feliz aqui, na forma humana, falando, não no sentido espiritual, porque quem se relacionava com Deus diretamente não há por que dizer que ele não teria completude no sentido espiritual, mas no sentido humano, Deus olha e diz, não é bom que o homem esteja só. A Bíblia não traz pormenores, ela não esmiuça isso, né? Até porque se fosse narrar tudo o que ocorrera, não haveria espaço que caberia, mas veja que Deus, então, certamente, notou que o homem precisava de alguém que estivesse ali fisicamente, porque Deus é espírito. Então, é diferente o relacionamento homem com Deus, espírito, de homem com homem, carne, né? Então, por isso, Deus faz, então, a sua companheira, fala essa, então, vou fazer para ele uma adjutora que esteja diante dele, ao seu lado, para ele ter com quem dividir, se relacionar, né? Então, não é que há uma necessidade
como é que fala, implacável, que se não tiver, que a pessoa não consegue ser feliz. Não é isso, não. Mas nós sabemos que o homem precisa, geralmente, de uma outra pessoa física também, para ter, seja um relacionamento de amizade, com quem ele tenha confiança para conversar, seja no relacionamento amoroso, a dois, como Deus criou o homem e a mulher, formou, então, a família, né? Que é algo vindo da parte de Deus para cumprimento do propósito de Deus, né? Então, é só para vocês analisarem isso, não colocando isso como uma necessidade fundamental, imprescindível, até porque nós temos testemunhos dentro da palavra de Deus de pessoas que optaram por ficar só, por não ter, né, marido ou mulher, que seja, e também foram grandes homens de Deus, mulheres de Deus, abençoados, mas a regra geral não é essa. A regra geral é o homem e a mulher se unirem para formar uma família, né? Então, justamente por causa dessa natureza humana de ter as relações interpessoais como algo que é de uma carência humana, né? Veja que, como eu já disse, o próprio Deus, ele é um Deus que se relaciona. Você não vê Deus com toda a sua perfeição e completude, sozinho, isolado, sempre ele aparece no cenário bíblico para se relacionar, né? Você tem o céu, né? Você tem ali anjos, arcanjos, querubins, serafins, e você tem um Deus entronizado, sendo adorado, relacionando com as suas criaturas, e agora ele cria essa obra-prima aqui, terrena, né? Ele cria céus, terra, coloca o homem aqui sobre a terra para ele se relacionar com o homem. E, da mesma maneira, ele cria a família, ele coloca no homem esses atributos, essas qualidades, essas características, para ele viver em sociedade, para ele se relacionar e, assim, cumprir o propósito que Deus tem para a humanidade. Então, era só esse detalhe que eu gostaria de trazer para vocês e fiquem à vontade, está muito bom, enriquecedor, tá? Sim, exatamente. Ótima explanação. Muito bom e muito bem explanado o comentário do que o irmão Claudemir fez. É exatamente isso. A Bíblia, ela vem como um manual para nós, né? Então, em todos os momentos, a gente tem ali um manual que nós podemos seguir. E a Bíblia, ela demonstra por diversas vezes, assim como ele citou alguns exemplos, e eu vou citar mais alguns aqui, como nós devemos nos portar, como nós devemos agir. Por exemplo, lá em Gênesis, nós temos o exemplo puro de família, né? Da formação da família e etc. Lá em 1 Samuel, a gente tem a história do amor fraternal, né? Que vem a ser Davi e com Jonatas. Então, mais um exemplo de como nós devemos agir e etc. Da forma como nós devemos nos espelhar para agir em relação à amizade fraternal. E aí, quando a gente chega nas cartas paulinas, a gente também enxerga um grande exemplo de como nós devemos agir como corpo de Cristo. Então, a Bíblia, em vários livros, em várias passagens, ela vem trazendo vários exemplos de como nós podemos nos portar diante de tudo isso. E aí também não é só a Bíblia que traz isso, porque quem está com a lição aí já conseguiu dar mais ou menos uma olhadinha, que nós colocamos que a ciência também vem trazendo isso. Então, a filosofia fala sobre isso. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, Aristóteles vem e fala sobre isso. Ele vem falar sobre o quão nobre é você ter muitos amigos, que é louvável uma pessoa que tem vários amigos. Só que isso não fica somente no campo da filosofia, isso vai também para o campo da sociologia. E aí, nós colocamos o exemplo de um filósofo que eu particularmente admiro muito, eu gosto muito das obras dele, que é o Zygmunt Bauman. E Bauman, ele tem uma frase que é interessantíssima, e vou ler aqui para vocês agora, que fala bem assim: como se pode lutar contra as adversidades do destino sozinho, sem a ajuda de amigos fiéis e dedicados, sem um companheiro de vida pronto para compartilhar os altos e baixos? Então, Bauman, ele vem e não fala mais somente desse amor fraternal. Bauman, ele vem e fala já também sobre um companheiro de vida, alguém que vai estar com você e tirando, aprofundando, né, toda a interpretação que a gente consegue tirar desse texto, a gente vê que Bauman, ele diz, né, já assim, entre linhas, que é bom que você tenha uma amizade
profunda e verdadeira com a pessoa com que você vai se casar, que você conheça essa pessoa muito bem, para que vocês consigam lidar com todas as situações da vida. Bem, e falando sobre campos da ciência, é um campo que eu particularmente gosto muito e eu agora estou sabendo que nós temos uma bióloga em nosso meio, então ela vai gostar muito dessa parte também. Salve para a Poli aí. Bem, a biologia fala sobre a amizade também. E eu gostaria de citar uma frase do neurologista Paul Zek. Biologicamente, o ser humano produz substâncias no seu organismo ao interagir com outras pessoas. Por exemplo, a ocitocina, que é um hormônio, nos permite tratar estranhos como se fosse da nossa própria família. A amizade é exatamente isso. Ora, se a ocitocina permite que nós tratemos pessoas que não têm uma ligação sanguínea conosco, tratar eles como família, é porque a amizade já está dentro do âmbito familiar. Ou seja, numa relação pai, filho, irmãos e outros familiares, tem uma relação de amizade. Que isso permite também que você trate pessoas de fora do âmbito familiar como se fosse da própria família. Isso é algo muito belo. Mas, apesar de todos esses campos da ciência e outros falarem sobre amizade, o que nós vamos focar principalmente hoje é o que é mais importante para nós, que é o âmbito bíblico. E então, nós vamos agora para a Bíblia, para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre essas amizades. Certo. A primeira relação que surgiu no Jardim do Éden foi entre Adão e o seu Criador. Como o meu pai, o irmão Rodemir, já explanou um pouquinho antes, em Gênesis relata que Deus ia todo dia, no virar do dia, visitar Adão. E eles tinham um relacionamento. Deus falava com Adão face a face, passeava pelo jardim com ele. E esse é um exemplo claro de uma amizade. É o primeiro relacionamento que surgiu ali. E é algo tão genuíno que depois, quando vem Eva e ela se torna sua companheira, eles também têm um relacionamento de amizade. Afinal, eles iam compartilhar o resto das suas vidas. E tem que ter uma amizade quando você vai estar ali ajudando e apoiando uma pessoa. E mais para frente nós vamos citar outros tipos de amizade, mas que eu vou deixar um pouquinho mais para frente porque envolve outros temas que nós vamos retratar aqui. Então agora nós vamos partir para o próximo tema, que é a respeito do conceito da amizade que nós temos, que nós deveríamos ter e que talvez tenha sido banalizado. Sim, exatamente. Então, entrando já em questão a banalização, né, que ocorreu com o século XXI desse conceito de amizade, eu gostaria de começar primeiro, não vou começar metendo pau, porque é uma coisa muito boa, então eu vou começar elogiando primeiro para depois trazer o lado mal. O advento da internet foi simplesmente, assim, uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, de estar cada um na sua casa, cada um com seu celular ou seu computador, tá confortável na sua casa, conseguindo conversar. Então, a gente tem pessoas de outras cidades, a gente tem pessoas de outro estado que estão aqui participando. Isso é uma coisa maravilhosa. Antigamente, uma correspondência que demorava 3 meses, e dependendo se fosse para outro estado ou para outro país, chegava até 1 ano. Hoje em dia, você tem as notícias assim, ó. Um acidente ocorre ali, na hora você já tem 1000 vídeos sobre aquilo, 1000 depoimentos de pessoas que passaram sobre aquilo, que passaram por aquilo, muitos testemunhos e etc. É tudo muito rápido e é muito fácil de conseguir as coisas. A gente tem acesso a milhares de conteúdos maravilhosos na internet, livros maravilhosos que você consegue baixar por PDF, podcasts maravilhosos de pessoas incríveis, inteligentíssimas, que conseguem compartilhar isso com muita facilidade e, na maior parte das vezes, de forma gratuita para as pessoas. Então, é uma coisa, assim, que foi um estouro gigantesco. Só que, ao mesmo tempo que isso trouxe, né, novidades maravilhosas para todos nós,
também tem os seus lados ruins no meio de tudo isso. Antes de entrar no conceito de amizade, falando um pouco sobre outras coisas, uma das coisas que mais aconteceu durante esse período de quarentena, de pandemia e etc., foi que o nível de compartilhamento de pornografia infantil aumentou gigantescamente, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. E isso tudo acontece porque as coisas são muito fáceis. Você baixar um vídeo pornográfico é muito fácil, você encontrar pornografia é muito fácil. Não é um mistério gigantesco que você precisa codificar várias coisas para você achar. Não, é muito fácil. Então, o acesso a sites pornográficos aumentou e, enfim, várias outras coisas. Então, tem o seu lado maravilhoso em tudo isso, mas também tem o seu lado ruim. Nesse quesito de ser mais fácil para você encontrar coisas ruins ali naquele meio, e também na banalização de vários conceitos. Então, agora realmente entrando nessa banalização do conceito amizade, é exatamente isso que aconteceu. Eu iria citar algumas redes sociais, mas eu vou citar só duas, que eu acho que, ao meu ver, pelo menos das pessoas que eu convivo e de algumas pesquisas que já foram feitas, são as redes sociais mais usadas atualmente, que é o Instagram e o Twitter. O Instagram, Eva, ele tem... antes da gente entrar para os conceitos que a rede social trouxe para o termo amizade, eu queria saber, não sei se você também está curiosa, mas eu estou curiosa para saber o que os nossos amigos aqui têm pelo conceito amizade. O que vocês entendem por amizade? Quando eu falo amizade, qual é o conceito que vem na mente de vocês? O que é ser amigo? E eu gostaria de ouvir a Beatriz Oliveira. Misericórdia, Jane. Fala, Bia. Peraí, deixa eu só desativar aqui o celular do meu pai, que tá dando eco. Tá bom. Ela falou isso só para ela ter tempo para pensar na resposta, certeza. Não, é que tá aberto aqui, tu não tá ouvindo o eco, não? Os outros já vão pensando também, viu? Tenho certeza que ela fez isso, Eva. Ela é muito esperta. Ela deve estar no Google digitando ali, alguma coisa. Tirou da minha boca. Coitada. Não, é que é sério, peraí. Então, gente, qual que foi a pergunta mesmo, Jane? O que vem à sua mente? Você? Isso. O que é ser amigo para você? Amigo para mim, amizade para mim, acho que é algo muito, muito, muito precioso nas nossas vidas, né? A amizade e o amigo, né? A Bíblia diz mesmo que existe amigos mais chegados que irmãos, né? Eu falo assim para as minhas amigas, eu não sei o que eu seria sem as minhas amigas, porque a gente precisa, a gente necessita desse vínculo que nos fortalece e nos faz pessoas melhores, né? Mas querendo resumir o que você perguntou, eu acho que a amizade são pessoas, né? Amigos são pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas para nos ajudar a alcançar o alvo, né? Independente qual seja esse alvo, eles sempre estão ali para ajudar de uma forma, cada um de uma forma singular. Cada pessoa, ela contribui ali de uma forma singular. Então, eu falo assim que é um presente de Deus mesmo nas nossas vidas. É por isso que a gente tem que ser muito seletivo com isso, né? Mas eu acho que, no meu ponto de vista, eu conceituaria dessa forma. Pessoas pilares que o Senhor coloca ao nosso lado para nos ajudar a acertar os alvos e objetivos que o Senhor traça para a gente. Muito bom. Eva, você quer ouvir alguém? Ai, por enquanto não. Vamos deixar mais pro final. Porque agora eles já estão preparados, entendeu? Vamos pegar. Agora já. Todo mundo estiver tranquilinho. Então tá bom. Agora, então, pode falar, Eva, o que você achou sobre as redes sociais aí, o que elas fizeram com esse termo? Então, a explanação da Bia foi ótima. Essa questão de ser pessoas colocadas por Deus na nossa vida para serem pilares que nos ajudam a alcançar o alvo. É basicamente isso, gente. Pessoas que nos ajudam a cada vez estar mais próximos de Deus, uma amizade de qualidade, né? Agora, em relação às redes sociais, né? Como eu estava falando,
vou citar aqui mais o Instagram, principalmente o Instagram, o Twitter, vou dar uma comentada. Vou começar pelo Twitter. O Twitter ele tem o seu lado bom. Por exemplo, eu vou citar um caso que teve aqui em Cuiabá, que foi o caso da menina Isabelle, que tudo indica que ela foi assassinada pela colega. Era um caso que já ia completar um mês, estava meio parado, ninguém estava falando sobre isso. É uma família influente aqui de Cuiabá, então as coisas estavam meio quietinhas. Só que começaram a jogar isso na rede social e de uma hora para outra no Twitter de madrugada subiram uma hashtag de justiça por esse caso e foi um dos assuntos mais comentados no Twitter aqui no Brasil por 3 dias. Isso deu uma acelerada gigantesca nas investigações, porque as autoridades começaram a ser pressionadas em relação a isso, eles começaram a acelerar para descobrir o que realmente tinha acontecido. Ao mesmo tempo que o Twitter ele traz movimentos como esse que podem ajudar, ele traz movimentos horríveis, porque tem coisas, é tudo muito interligado. Tem coisas que acontecem no Instagram, que são chamados cancelamentos, e que puxam para o Twitter, e no Twitter a coisa fica bem mais pesada. E é muito mais fácil de você fazer amizades e desfazer amizades virtuais pelo Twitter, pelo Instagram. No Instagram, pior ainda, porque você acaba tendo pessoas, na maior parte das vezes, que te seguem, que você não conhece na vida real, e a pessoa também não te conhece, mas a pessoa tá ali vendo tudo que você faz. É uma coisa muito rasa, porque você não vai colocar no Instagram tudo que você passa. Você não vai colocar suas tristezas, suas lamentações, os dias que você acorda e você não tá nem com vontade de pentear o cabelo, de tão desanimado que você tá. Você vai colocar coisas maravilhosas, de quando você viajou pra praia, de quando você foi pra uma cachoeira, de quando você foi num restaurante caríssimo e aí você vai lá e tira foto do seu prato e coloca. Você vai colocar coisas que chamam a atenção das outras pessoas, porque nós, seres humanos, nós somos assim. Então, são meio que polos que se atraem por meio de interesse. Então, é uma coisa muito fácil. Ocorre uma banalização gigantesca, porque ao mesmo tempo que você encontra uma pessoa naquela aba de pesquisa que aparece para você ali, a maior parte das coisas que você curte, das pessoas que você segue, aparecem em conteúdos parecidos com isso. Então, ao mesmo tempo que isso acontece e você encontra pessoas que você acha muito interessante e você começa a se relacionar, é muito fácil de você bloquear a pessoa e fazer ela desaparecer da sua vida. E isso não é possível na vida real, aqui presente. Você, enjoei da minha mãe hoje, vou bloquear ela, não quero que ela apareça aqui nem converse comigo. Não tem como isso acontecer, porque isso aqui é um relacionamento real. Isso aqui depende de diálogo, depende de comunicação, depende de maturidade de ambas as partes para resolver os conflitos. E na rede social, não. É uma coisa muito fácil, muito rasa, que a gente consegue se envolver de uma forma muito pesada, muito grande, mas ao mesmo tempo a gente consegue se desprender daquilo com muita facilidade. Porque basta você clicar um botãozinho que você faz aquela pessoa simplesmente sumir da sua vida. E em relação ao que a Jane falou, ao que eu comentei, o que a Jane falou também, de relação familiar, é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui também, porque eu tenho um exemplo muito forte disso em casa, e eu tento passar ao máximo isso para as pessoas, é o quanto o relacionamento familiar é importante nas nossas vidas, o quanto a família é um pedaço gigantesco de quem nós somos. Nós temos exemplo gigantesco, porque a gente cresce com isso. Muitas pessoas têm só a mãe ou só o pai, ou acabam morando só com a avó, ou tem ambos os pais ali presentes sempre, mas eu gostaria de dizer que, independente do que aconteça, que a gente possa sempre buscar ser verdadeiro em tudo aquilo que a gente faz no nosso relacionamento familiar, principalmente que é o nosso pilar, porque é uma coisa que eu até comentei com a Jane quando a gente estava combinando isso, que tem duas coisas que eu escutava muito quando era criança e hoje em dia é falado de uma maneira diferente. Quando eu era criança, falavam, fulano na frente do pai é de um jeito, mas o pai de fulano virou as costas, fulano vira outra coisa. E hoje em dia é aquela coisa que falam, né? Meu pai e minha mãe pensam que tal roda de amigos vai fazer eu virar má influência. Mal eles sabem que eu sou o líder do grupo. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode trazer isso para nossa vida. A gente tem que ser verdadeiro, começando em casa.
Porque o exemplo que a gente tem, a partir disso, toda a nossa concepção de mundo e de quem nós vamos ser, na maior parte dos casos, né, quando tem um relacionamento ali saudável, vai se moldar ali no lar. Então é importantíssimo que a gente tenha essa consciência de ser verdadeiro com os nossos pais sempre, do mesmo jeito que nós somos na frente deles, quando eles virarem as costas, você continuar sendo daquele jeito. Porque muitas vezes a gente pensa que nossos pais, né, são mais velhos, são mais bobos, mal a gente sabe que eles sabem mais da nossa vida do que a gente mesmo. Então, que nós possamos ser verdadeiros em relação a esse ambiente familiar, em como nós somos com outras pessoas, ser dentro de casa também, dando exemplo, inclusive, para quem tem pai e mãe que não são cristãos ainda. Isso é importantíssimo, porque o exemplo que eles vão ter de Cristo, do Evangelho, é você ali dentro. E teve uma vez que eu escutei uma frase que é bem assim, as pessoas que odeiam Cristo, elas odeiam Cristo por causa dos cristãos. Ela não odeia Cristo porque, eu li sobre Cristo e, meu Deus, odeio ele. Ela provavelmente odeia Cristo por causa de um exemplo que alguém que se denominava cristão, ou se denominou cristão, deu para aquela pessoa. Então, o exemplo que nós passamos para as outras pessoas é extremamente gigantesco para como aquela pessoa vai passar a enxergar o evangelho. Aproveitando que a Eva falou, é muito importante a gente analisar também como que indiretamente essa banalização da amizade nas redes sociais influenciou nos nossos próprios conceitos de amizade. Por exemplo, a concepção de ser amigo passou a ser, é a pessoa que está ali curtindo as minhas fotos, é a pessoa que comenta as minhas fotos, que me marca em memes, que me manda coisas engraçadas, que está feliz com as minhas conquistas que eu posto. Quando, na verdade, a concepção da verdadeira amizade, de acordo com os termos bíblicos e de acordo com as nossas necessidades humanas, não é apenas uma pessoa que interage ali com a gente de uma forma rasa e aparentemente está feliz com as nossas conquistas, quando por trás de uma tela pode estar pensando coisas ruins ou até espalhando coisas ruins sobre nós. Então, essa influência que as redes sociais trouxe para nós, muitas vezes nos atrapalha a enxergar quem são nossas verdadeiras amizades. E simplesmente não é aquela pessoa que está ali apenas interagindo com você através do Instagram, curtindo e comentando suas fotos ou compartilhando coisas com você. É aquele amigo que está presente em todos os momentos, inclusive nos momentos em que nós caímos. E por isso eu queria citar uma amizade que fala muito a respeito dessa qualidade de um amigo, que me chamou muita atenção, que o meu pai falou no domingo na escola dominical, e eu li hoje a passagem um pouco mais a fundo sobre Jeremias e o amigo dele, que esteve com ele num momento muito difícil. Quando Jeremias foi preso e jogaram ele em um poço, e ele ficou no poço e ali não tinha mais água, ele ficou na lama, e ele ficou ali por vários dias, e ele estava sofrendo. Mas naquele momento, um amigo dele, o etíope, ele foi até o rei para clamar pela vida do seu amigo. E o rei concedeu a ele que retirasse Jeremias daquele lugar. E ele foi, levou os panos, colocou as cordas em volta do seu amigo e retirou Jeremias daquele lamaçal, daquele sofrimento. E muitas vezes o papel de um amigo é exatamente esse. Não é estar ali só nos momentos felizes, somente nos momentos de bonança, aparentemente feliz com as conquistas do outro, mas sim aquele que quando nós nos encontramos na lama, às vezes quando caímos no pecado, muitas vezes, porque nós somos humanos, estamos fadados a falhar muitas vezes. E todo mundo pode cair em algum momento. E às vezes você se encontra na lama ou você se encontra desanimado e de alguma forma esse amigo vem até você e te tira desse lamaçal, te resgata daquele lugar. E isso é, para mim, uma qualidade de um amigo que é imensurável. É aquele amigo que você pode contar nesses momentos.
para te tirar do momento difícil, para te tirar da lama, para te tirar, às vezes, dos seus pensamentos negativos que te rodeiam. Que isso acontece com a gente muito, sabe? Não só no sentido do pecado espiritual, mas também, às vezes, nós nos encontramos desanimados, entristecidos com as coisas que acontecem ao nosso redor. E vem esse amigo para estender essa mão. Então, eu achei muito importante citar isso em relação a isso. Mas a amizade também é muito importante do espiritual, nós sabemos disso. E a Eva, a gente estava conversando ao decorrer desse planejamento, e ela falou algo que me chamou muita atenção. Inclusive, a gente escuta muito isso de um líder nosso espiritual, que é o Josi, e a respeito do discipulado. Eva, se você puder aí falar mais um pouquinho sobre o que você estava falando para mim anteriormente. Sim. Então, gente, a Jenny comentou um pouco aí, né, sobre a qualidade das amizades que nós desenvolvemos, e o discipulado, ele entra exatamente nisso, porque o discipulado, ele pode ocorrer de duas formas. Há pessoas que nos discipulam e a gente desenvolve uma amizade com essas pessoas, e há pessoas também que nós discipulamos. Porque para você discipular alguém, você tem que desenvolver um nível de amizade com essa pessoa. Porque você vai conhecer mais, você precisa conhecer mais sobre a vida da pessoa, sobre quem ela é, sobre os relacionamentos que ela tem, que ela já teve. A pessoa precisa conhecer mais sobre você, porque você está representando Cristo naquele momento, na maneira de você agir, né? Então, é importantíssimo que nós tenhamos sempre em mente o quanto o discipulado é uma coisa muito importante. Como eu já disse, a maneira com que nós nos portamos para com as pessoas que estão no mundo é de fundamental importância. Mas também não só com pessoas que não são cristãs, também com pessoas que estão na igreja. Nós temos tendência, e nós temos que fazer isso como uma qualidade de amizade, buscar pessoas, encontrar pessoas que tenham um nível de busca espiritual maior, ou então no mesmo nível que o nosso. Porque quando nós estivermos com dificuldade, vão ser pessoas que vão nos puxar para cima, que vão falar: ei, amigo, vamos, continua caminhando. Assim como a Bia disse, nos ajudando a chegar no alvo, nos ajudando a continuar caminhando em direção à cruz. E assim como nós precisamos dessa qualidade, nós precisamos também ser essa qualidade para outras pessoas. Porque assim como nós necessitamos de alguém, tem pessoas que precisam também. Tem pessoas que estão na igreja, mas que têm um nível de busca espiritual menor do que o nosso. Então, que nós possamos ser essa pessoa que tem um nível de busca maior para incentivar essa pessoa. Então, nesse período de quarentena, como eu disse, aumentou muito casos de busca por pornografia, porque acaba ficando tudo mais fácil das pessoas buscarem. E a gente sabe que tem muitas pessoas que têm esse problema muito grande, que é o vício em pornografia, e não são só meninos, meninas também. Então, é uma coisa muito grande, muito atual. Então, é de extrema importância que nós nos preocupemos com os nossos amigos, que nós façamos ligações. E aí, amigo, como é que você tá? Como você tem passado nesse período de quarentena? Tô orando pela sua vida, viu? Tô jejuando por você, tô pedindo para Deus te guardar, tendo cada vez mais uma intimidade com aquela pessoa, para que, se acontecer da pessoa, né, se acontecer da pessoa já estar caída, que ela possa estar aberta para falar isso para você e você ajudar ela a, né, continuar seguindo, falar: e aí, mas você já pediu perdão para Deus? Você já começou a orar? Você já começou a jejuar? Já começou a repreender toda a seta de Satanás, toda a seta maligna que fica te acusando disso? Sempre tá ajudando, fazendo jejuns por essa pessoa, porque isso é de extrema importância, que a gente se ajude. E nesse momento de quarentena, principalmente quando não estava tendo culto presencial ainda, a gente fica meio isolado. Então, a gente às vezes acorda meio tristinho. Tenho certeza que tem dia que você acorda bem, feliz, no outro dia você já não acorda tão bem assim, e tá tudo bem, porque os nossos hormônios fazem isso, porque nós somos jovens. Então, é uma coisa natural. O que não é natural é nós querermos nos isolar de tudo isso. Então, é importante que, ao mesmo tempo que nós tenhamos alguém para nos ajudar, nós também sejamos a pessoa que estende a mão para o outro. E na Bíblia tem um dos exemplos assim que
para mim, dessa relação de amizade fraternal, é um dos mais lindos, que é de Davi e Jonatas. Porque a Bíblia fala que Davi e Jonatas, eles se amaram com um amor de alma. Pensa só, uma coisa extremamente profunda, cara. Você amar alguém do fundo da sua alma. E aí, já vem exatamente com coisas atuais, porque Bauman, ele fala que em uma certa conversa com um jovem, esse jovem falou que por dia ele fazia 500 amigos na rede social. E Bauman ficou assim, mas eu, em toda essa idade de vida que eu não tenho 500 amigos. Então, o significado de amizade para esse jovem é completamente corrompido. Porque, gente, eu acredito, assim, 100% de certeza, que não dá para você conhecer alguém, 5 pessoas, vamos colocar, né, diminuir, 5 pessoas por dia para que você desenvolva esse amor de alma. É claro que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. É um amor que a gente tem que orar pelas pessoas, orar por outros países, etc. Mas esse amor de alma, que é uma pessoa chegada, que é você, sabe, sentir realmente a dor do próximo, você tá ali sempre, é uma coisa que não acontece muitas vezes na vida, entendeu? E esse exemplo que nós temos de Davi e Jonatas, ele é extremamente lindo e nos mostra como nós devemos valorizar as nossas amizades e ajudá-las sempre, porque um estava sempre ali pelo outro. É claro que a Bíblia, né, não coloca coisas assim, por exemplo, que nem ficção, fulano pensou tal coisa, então, Davi pensou em orar por Jonatas. Não tem, mas eu tenho certeza que em muitos momentos Davi se prostrou pedindo pela vida do seu amigo, assim como Jonatas também fez. Então, da mesma maneira, nós temos que fazer isso pelos nossos amigos. Exatamente. E uma coisa que eu achei muito interessante, tá? Inclusive na lição, e que o meu pai explanou também no domingo, é que com a chegada do WhatsApp, a gente acostumou muito a conversar com as pessoas pelo WhatsApp, no chat, né? Mas, só que ele tem um pequeno defeito, que é, ao conversar por mensagens, nós não vemos o semblante da pessoa. E muitas vezes, eu admito que eu muitas vezes fiz isso, mas é errado, gente, não vamos fazer. Quando alguém pergunta, está tudo bem com você? E você não está bem, você está abatido, você está desanimado, mas como a pessoa não está vendo o seu semblante, você responde ali, tá tudo bem e tal. E como não tem esse vínculo de uma conversa face a face, não tem como a pessoa ver que você está realmente bem ali. E, inclusive, eles até tentaram, né, através dos emojis e agora das figurinhas e tudo mais, expressar o sentimento humano. Mas ainda tem como a gente esconder nossas verdadeiras intenções ali. Então, assim, meu pai até falou uma coisa que eu concordo muito. Tem gente que nos conhece tão bem que só de cumprimentar, às vezes, um oi, uma paz do Senhor, só de ver o nosso semblante, por mais que a gente tente disfarçar essa pessoa, como a Eva disse, como eu acredito que era a amizade de Jonatas e Davi, um amor de alma, só de ver o semblante de alguém, a gente já consegue perceber que tem algo errado. E é desse tipo de amizade que nós estamos falando, é aquela amizade que você tem um vínculo de irmão mesmo, como eles tiveram. A Bíblia fala que Jonatas amou a Davi como a sua própria alma. Então é um amor assim, muito construído. Não foi simplesmente 2, 3 dias, uma semana. Foi um período de tempo grande, que eles foram se conhecendo, que foi destacando as coisas que eles admiravam no outro, principalmente a presença de Deus na vida de cada um. Então, assim, é essa amizade que nós temos que valorizar. E uma das amizades que me chamou muito a atenção na Bíblia também, e que antes de fazer esse estudo a respeito das verdadeiras amizades, sinceramente, eu não tinha prestado muita atenção, mas comentei com a Eva, no quão importante foi essa amizade, que é a amizade de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam cativos ali na Babilônia, longe dos costumes, longe do seu povo, e ali tendo que seguir as regras daquele lugar, um lugar pagão, um lugar que tinha várias outras culturas, outros costumes. E mesmo assim, eles permaneceram ali juntos como amigos. E Daniel
em seu coração, a Bíblia fala que em seu coração ele propôs não se contaminar com os manjares daquele lugar, ansiou não se contaminar com os manjares do rei. E ele traz isso para os seus amigos também. A Bíblia não relata um diálogo nem nada, mas prontamente, quando Daniel fala com o encarregado ali, os seus amigos apoiam a sua decisão. E eu vejo como foi importante essa amizade na questão da influência. Na questão da influência que Daniel e eles tiveram uns nos outros, de continuar com os seus princípios, de não ceder aos seus princípios. Então, um valor numa amizade que nós temos que frisar muito é aquela amizade que apela para conservar os princípios que nós temos diante de Deus, que nós temos diante da nossa família, que nós temos diante da sociedade, como pessoas éticas, morais e espirituais também. Então, eu acho muito importante frisar essa importância numa amizade. Alguém que te influencia a priorizar os seus princípios, ainda que estejam longe de casa, longe ou em um lugar onde ninguém segue aqueles princípios, mas fortalecer para não ceder aos manjares do mundo. Sim, é muito importante também que nós tenhamos em mente de estar buscando sempre pessoas que nos ajudem e nos aproximem cada vez mais de Jesus. A lição também cita o exemplo que fala lá do Evangelho de Marcos 2, versículo 2 ao 4, que vai falar sobre o paralítico, né, que os seus 4 amigos levaram ele, né, subiram com ele pelo teto da casa onde Jesus estava pregando e foram tirando as telhas e desceram ele ali naquele local. Então, assim, essa também é um dos exemplos que eu acho, assim, lindos, porque, cara, pensa só nas dificuldades que tinha naquela época. Pensa hoje em dia, se a gente fosse pegar uma maca normal de hospital, já é difícil. Agora, imagina naquela época, que eu tenho certeza que era alguma coisa improvisada com pedaços de madeira e pano e etc. Eles conseguirem subir um paralítico no teto de uma casa e estando lá em cima com ele, retirar todas as telhas e descer ele por ali para que Jesus pudesse vê-lo e pudesse curá-lo, é uma coisa incrível. E é esse tipo de amizade que nós temos que ter e, principalmente, nós temos que ser. Nós temos que ser essa pessoa que passa por cima de dificuldades para ajudar o outro amigo. Nós temos que ser essa pessoa que passa por meio de multidão, que escala telhado, que pula muro, para poder ajudar um colega. Momentos de extrema dificuldade, momentos que a pessoa, se precisar, te liga às 3 da manhã e você atende, conversa e acalma e ora. Esse tipo de pessoa, esse tipo de qualidade de amizade que nós temos que ter. E falando um pouco mais a respeito de amizades na Bíblia... Opa, pode falar, pai. Eu gostaria só de parabenizar vocês pelo debate, pela lição. Acho que vocês foram muito felizes ao escolher essas passagens, essas citações bíblicas para ilustrar. Eu só fiquei um pouco sentido de essa parte de Jonas, por exemplo, o Davi só está no texto bíblico lá, mas não ter mais comentários na lição, porque eu acho que isso aí retrata o maior exemplo bíblico, na minha opinião, de uma amizade sincera, uma amizade sem interesses, entendeu? É essa aí. Porque você veja bem, tudo bem, Davi tinha acabado de matar o gigante, né, vencer uma batalha para Israel, né, e aí, de repente, Saul, não, você não vai embora, não, você vai ficar com a gente agora, hoje, pelo menos, né? E Jonas foi assim, foi aquela afeição instantânea. Quando ele olha para Davi, ele já sente aquele carinho, aquele amor especial por Davi, que nada pode retratar, sabe? É algo assim, lindo, maravilhoso, e a gente via e vê claramente, quando você começa a ler a história, parece que você entra no cenário, você começa a ver aquilo se desenrolar, e eu, pelo menos, não tenho outra reação a não ser ficar alegre e me regozijar, porque você vê ali algo da parte de Deus acontecendo, né? E a gente vê depois, né, o desenrolar da história, que, de fato, foi uma amizade linda demais, fizeram juramentos, né, um para o outro ali, tudo
dentro de um projeto de Deus para os dois, algo puro, sem nenhuma maldade, sem nada do que a nossa sociedade odierna quer tentar trazer, né? Levando, às vezes, alguns exemplos como esse, tentando falar de homossexualismo, né? E tantas outras coisas que não tem nada a ver. Ali era amizade, era uma coisa fraterna, a coisa de irmão, sabe? Então, eu achei perfeito, acho que muito bonito, tanto essa parte aí de Jonas, quanto os amigos ali, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? E também a parte lá do paralítico, que os amigos tentaram levar até Jesus, mas encontraram dificuldade por causa da multidão, não tinha local, não tinha abertura. Não, vamos subir aqui no telhado e vamos dar um jeito. O importante é colocar ele diante de Jesus, porque eles sabiam que diante de Jesus estava a solução para o problema do amigo, que eles muito amavam, certamente, né? Então, parabéns por terem escolhido isso. Continue aí, tá legal, tá bacana, muito bom. Amém. Sim, em relação a não ter mais, né, sobre isso na lição, é que, como a gente sabe, né, foi um processo muito complicado, porque tinha muita informação para ser colocada, então a gente teve que reduzir ao máximo, né, as informações para não ficar uma lição extremamente grande, então algumas coisas foram tiradas, né, mas assim como o senhor falou também na lição, quando o senhor deu lá domingo, e como nós falamos aqui, nós temos certeza que as pessoas que foram professores, né, dessa lição em outros lugares também citaram, porque é uma das amizades mais lindas que é citada na Bíblia, né? Então, assim, não tem como você dar uma lição sobre amizade e não falar sobre ela. E eu acredito que a Jane, inclusive, tem um comentário sobre outro exemplo de amizade. Isso, é muito bonito mesmo a fidelidade e o amor da amizade de Davi e Jonatas. Mas eu queria também ressaltar o valor de uma amizade que eu achei muito interessante, que eu tinha inclusive esquecido, que fala muito sobre o que uma amizade deve ter também. É a respeito de um outro amigo de Davi, o profeta Natan. É aquele amigo que é um amigo verdadeiro mesmo, sabe? Que tá ali pra gente até para quando a gente erra, para nos alertar sobre o nosso erro. E Davi, como nós sabemos, cometeu uma sequência de pecados, mas entre eles estava o adultério com Betseba, que o levou a cometer outros pecados posteriormente. E aí ele recebe uma visita no seu palácio, do seu grande amigo, o profeta Natan. E o profeta Natan conta a ele uma história sobre um homem rico que tinha várias ovelhas, como vocês já conhecem a passagem. E no final, Natan acaba mostrando para Davi o grande erro que ele havia cometido. Claro que Davi, como um servo de Deus, sabia que o que ele tinha feito era errado, mas parece que no momento em que Natan vem até ele e fala: Davi, esse homem que você disse que é digno de morte é você. Ou seja, era mais fácil ele olhar de fora, como se outra pessoa tivesse cometido o mesmo erro que ele, do que ele olhar para si mesmo. E aí é o papel do amigo Natan que vem e fala: Davi, abriu os olhos de Davi assim, você está vendo algo no exterior, mas é algo que você tem que olhar para você mesmo. Isso está em você mesmo. Olha só o que você fez. Tipo, você está em débito com Deus. Você pecou contra Deus. E é ali, naquele momento, que Davi parece que cai em si, né? Poxa vida, sou eu. Eu tava julgando como se fosse outra pessoa e nem mal sabia que eu tava julgando eu mesmo. Então, tipo assim, deixa eu pedir perdão, né? Então, assim, a importância de uma amizade em ser verdadeiro, não concordar com os nossos erros, nos alertar, não querendo o nosso mal e nos julgando e falando que nós somos dignos de morte, mas simplesmente aquela amizade que abre os nossos olhos a respeito dos nossos erros, principalmente os erros que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Então esse é o papel de um amigo também. E às vezes a gente se sente incômodo quando um amigo vem falar sobre os nossos erros. Eu mesmo já passei por isso algumas vezes, tipo, um amigo chega e fala: você não acha que você está sendo muito assim? E na hora eu fico: poxa, meu amigo falando isso, cara, tipo, estou muito magoada.
Mas depois, quando você para pensar, ele é seu amigo, ele te ama, ele tá ali com você em todos os momentos, ele quer o seu bem. Então ele disse aquilo não para te ferir, para te julgar, mas simplesmente porque ele se importa com você. E sabe que muitas vezes você faz isso sem perceber. E ele tá tendo zelo de te falar. Porque tem muitas pessoas que na nossa frente não falam nada, entendeu? Tá tudo certo, te apoiam em tudo que você faz, mas pelas suas costas, como não são amigos verdadeiros, falam ao seu respeito, falam mal ao seu respeito. E esse não é o tipo de amigo que Natan foi a Davi. Ele não falou de Davi pelas costas dele, ele foi até ele para alertar sobre o erro que ele estava cometendo. Então, esse é um valor muito bom numa amizade. É aquela pessoa que abre os nossos olhos para os nossos erros com a intenção de nos ajudar a melhorar como seres humanos, como pessoa, a crescer espiritualmente. Sim. Inclusive, Jane, aproveita já esse gancho aí que você estava falando em relação a esse tipo de amizade. A Emily comentou sobre, né, como nós não sermos igual os amigos de Jó. E a Ângela fez uma eu tô lendo aqui agora. A Ângela fez uma pergunta muito importante. Sobre a amizade tóxica. Exatamente. Como identificar uma amizade tóxica? Ah, certo. Então, não existem só Natãs, né? Tem muitas pessoas que vêm para nos apontar erros e apontar as coisas que nós fazemos de errado, não com a intenção de nos ajudar, né? Com a intenção de nos ferir mesmo. As amizades tóxicas, como disse a Ângela aqui, ou como as amizades de Jó também, que a Emily falou, que quando ele estava lá sofrendo, passando por dificuldade, eles chegaram e Jó, você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa errada, porque, né, para você estar sofrendo tudo isso, você tem que ter feito alguma coisa. Então, é muito bom nós termos o discernimento dessas amizades. Uma amizade que chega até você para apontar os seus erros, com a intenção de te ajudar, ela não vai falar disso com outras pessoas pelas suas costas. E ela não vai vir, falando, apontando o seu erro, sem apontar uma solução também. Por exemplo, se Natan chegasse a Davi falando, você tá errado, você fez isso, você fez aquilo, você merece uma condenação, olha o que você tá fazendo não é certo, você tá sendo hipócrita, você que é o rei de Israel fazendo essas coisas. Mas Natan chegou até ele, e ao fazer isso, ele não falou com mais ninguém, ele falou diretamente com Davi, e ele levou Davi a um concerto com Deus. Então é esse tipo de amizade que é a verdadeira amizade. Não aquele que vem apenas para apontar o erro e que muitas vezes já falou ou vai falar depois com outras pessoas sobre esse erro. Nossa, você viu o que fulano fez? Não. É bom ter esse discernimento. E sempre, gente, o discernimento é algo muito importante nas nossas vidas em todos os âmbitos. E nós temos que pedir constantemente para Deus para nos dar esse discernimento, para percebermos as más intenções de uma pessoa. Porque não são todas as pessoas que estão à nossa volta que são verdadeiramente nossos amigos. Então, se algum amigo vem para te ajudar, automaticamente ele vai se disponibilizar. Vai falar, amigo, eu sei que você errou, que você pode estar errando, mas tem como sair dessa, entende? Eu te ajudo, eu oro com você, vamos buscar a Deus, sabe? Isso que você está fazendo não está certo, eu não posso concordar como seu amigo, mas eu estou aqui para você, para te ajudar em oração, para te ajudar na busca pela restauração disso, entende? Então, é nítido quando uma pessoa vem até você com uma intenção genuína de realmente te ajudar, porque essa pessoa vai te dar todo o apoio sincero no âmbito espiritual e também no que mais você precisar. Entende? Os amigos de Jó, eles chegaram até Jó, falaram do erro dele e logo foram embora. Não ofereceram nenhum apoio, não ofereceram nenhuma ajuda, não ofereceram nenhuma oração. Eles simplesmente foram e acusaram Jó de ter cometido um pecado. Claro que depois eles veem que eles estavam errados, se arrependem e tudo mais. E amizades tóxicas são isso, sabe? Apontam um erro e
É isso, entendeu? Exatamente. Elas estão lá para apontar o seu erro, não estão para te mostrar uma solução, não estão para te ajudar, para oferecer oração, nem uma visita na sua casa para ver se você está bem. Então, assim, é nítido essa diferença. E, principalmente, gente, pedir o discernimento de Deus. Porque tem muitas pessoas que são quase profissionais em mascarar as coisas aí. Exatamente. É isso mesmo que a Jane disse. O discernimento, ele nos ajuda a enxergar de uma forma nítida pessoas que não estão nos fazendo bem. E outra forma de ajudar você a perceber também quando uma pessoa, né, usando o termo que a gente usa atualmente, é uma pessoa tóxica na sua vida, é a sensação que essa pessoa te causa. Começa a reparar como você se sente quando você está perto dessa pessoa. Porque é que nem a Jane falou, quando um amigo vem te ajudar, pode ser uma coisa que na hora você fique tipo, super chateado, etc. Mas depois é uma coisa que você começa a refletir, porque ele já provavelmente vai ter te dado uma solução para aquilo. Você vai começar a refletir, você vai ver que ele tava falando a verdade, você precisa realmente mudar aquilo. Mas quando é uma pessoa que só tem a intenção de te criticar e te deixar mal, é exatamente isso que acontece, você só fica mal. Você não consegue arranjar um jeito, muitas vezes, de mudar aquela situação, de sair daquilo, você só fica mal. Aquela pessoa só vem para apontar seus erros, apontar coisas que você está fazendo de errado. Quando você chega falando que está triste, aquela pessoa faz você ficar mais triste ainda. Isso é uma coisa que a gente tem que reparar. Não só nesse quesito, não somente no quesito da pessoa não te ajudar em oração e etc., porque nós temos amizades com pessoas que não são cristãs e nós devemos ter para poder espalhar o evangelho por aí. Nós temos que influenciar essas pessoas. E acontece, muitas vezes, de pessoas que não são cristãs fazerem isso com a gente. Então, acredito que a forma que acaba sendo mais eficaz de você identificar isso é pela sensação que essa pessoa te passa quando você tá com ela. Porque quando você sente que é uma amizade genuína e boa, você tá sempre feliz perto daquela pessoa. A pessoa tá sempre te deixando pra cima. Quando você tá triste, você acaba ficando alegre, mais animado e etc. perto daquela pessoa. E aí... Exatamente. Deixa eu só falar para vocês aqui, eu sei que o debate está muito bom, vocês são os donos do debate, mas já são 9h30 e a gente já está aí com quase, não sei, 1h15 por aí. Aí é com vocês, tá? Eu não vou, como é que fala? Eu vou estar só aqui na retaguarda, acompanhando, de vez em quando fazendo alguma intervenção para a gente dialogar, mas fiquem aí sabendo que o tempo está... Tá? A gente já tá já. Exatamente, já estamos nos finais já. Já tá indo pro final. O último exemplo, assim, que é bem pequeno, que eu queria dar e destacar para a Jane já poder entrar no próximo assunto, é Ruth e Noemi. Ruth e Noemi, elas viveram uma parte muito boa, que elas estavam juntas e tinham toda a família ali, os esposos e a outra cunhada, etc. Eles eram muito felizes. Só que quando chega um momento em que tudo acaba, os homens morrem, só ficam as três, a outra vai embora e só Noemi e Ruth ficam, é um momento muito difícil. Noemi queria ir embora sozinha e Ruth fala, eu vou com você. E é exatamente isso que a gente precisa atualmente. Pessoas que estejam conosco nos momentos ruins da nossa vida, mas que também aceitem estar conosco nos momentos bons e que a gente possa saber valorizar, assim como Ruth fez. Ela valorizou o que Noemi fez enquanto elas estavam num momento bom e também valorizou no momento mal. Ela não deixou Noemi, ela continuou com Noemi. E é exatamente nesse assunto agora que a Jane vai entrar. Exatamente. A importância que eu vejo na amizade entre Ruth e Noemi também é a amizade no âmbito familiar. Gente, a gente falou já anteriormente, e é muito bom quando você tem, no ambiente familiar, uma amizade com os seus. Que você pode compartilhar suas alegrias, compartilhar seus pensamentos, compartilhar seus medos, suas dificuldades com as pessoas no seu lar. Isso é muito importante. Noemi compartilhou com a sua nora Ruth todos os momentos difíceis e, posteriormente, os momentos felizes que elas teriam também. E isso é muito importante. Então, nós já vimos aqui a importância das amizades, amizades que nos falam a verdade, amizades fiéis, amizades que têm uma boa influência em nós, amizades que estão conosco em todos os momentos.
Uma amizade também que eu vou falar rapidamente aqui, que me chama a atenção, é de Josué e Moisés, que todo o tempo que Moisés estava ali com o povo, Josué foi seguindo seus passos, tendo uma amizade com ele e também nele um exemplo, né? É importante a gente ter amizades como exemplo também. A minha mãe falou aqui no chat, a amizade para a psicologia tem um papel fundamental desde a infância até a vida adulta, que são amizades que estão constantemente nos influenciando, e como estão nos influenciando, acabam influenciando também na nossa formação de caráter, de princípios, de personalidade, e entre outros. Um valor muito bom da verdadeira amizade, que eu deixei para falar por último, mas não como menos importante, é a oração, né, gente? Ali nos momentos em que o povo de Israel estava batalhando, enquanto Moisés estava intercedendo pelo povo, o povo estava vencendo os inimigos. E em vários outros momentos nós vemos exemplos da oração, inclusive Jesus, que orava muito pelos seus amigos, tenho certeza que orava pelos seus discípulos. E a oração como sendo um valor genuíno da amizade. Você orar pelo seu amigo orar por você. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: orar por alguém é dizer eu te amo, fora dos holofotes e aplausos. Porque quando você ora por alguém, você está apresentando esse alguém para o Pai. Você não está orando em público, falando para todo mundo, expondo. Você está no seu íntimo, você está pedindo pelaquela pessoa para Deus, para proteger, para abençoar. E é uma forma de você dizer eu te amo. Eu costumo dizer muito isso para os meus amigos. Você está constantemente nas minhas orações, porque é uma forma de demonstrar o amor. E a Eva vai falar mais um pouco disso, que quando nós estamos orando, não só a nossa amizade com as pessoas à nossa volta é fortalecido, mas também a nossa amizade com o Espírito Santo. Sim, agora, ao meu ver, a melhor parte de tudo isso que foi falado, não que as outras coisas não sejam importantes, mas essa parte toca profundamente no meu coração, que quando nós oramos pelas pessoas, nós desenvolvemos, né, o hábito de falar com Deus. E é exatamente essa amizade que é a principal que nós temos que ter na nossa cabeça, que é a mais profunda e a mais íntima que nós temos que ter. É a nossa amizade com o Espírito Santo. Quando nós desenvolvemos o jeito, né, a maneira de orar sempre pelos nossos amigos, de fazer o devocional de cada dia e etc., a gente cria mais essa intimidade com o Espírito Santo. E essa intimidade, essa amizade é, assim, a mais profunda que a gente tem que ter. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, gente, ele tá ali por você o tempo todo. Inclusive, irei me explanar um pouco aqui. Eu converso muito sozinha. Eu converso muito, muito, muito sozinha. Tipo, sempre. E isso sempre esteve comigo. E assim, quando eu comecei a ter um pouco mais de entendimento sobre a palavra de Deus, eu pensei, por que não, ao invés de conversar sozinha, conversar com o Espírito Santo? Então, ao invés de criar personagens na minha cabeça e conversar ali com eles, eu peguei e comecei a conversar com o Espírito Santo. Então, para mim, o fato de agora estar podendo usar máscara é muito bom, porque eu posso mexer a boca em público e ninguém vai saber. Ninguém vai achar que eu sou louca e estou conversando sozinha, entendeu? Porque ninguém vai estar vendo a minha boca. Mas é uma coisa que eu passei a desenvolver quando eu percebi que eu conversava muito sozinha. E comecei a transmitir essas conversas que eu tinha comigo mesma com o Espírito Santo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter o tempo todo, em tudo que a gente for fazer, todas as opiniões que a gente precisar, de tudo, gente, mínimo detalhe. A opinião do Espírito Santo é de extrema importância pra gente. Então, desenvolver esse carinho, esse relacionamento íntimo com ele é muito bom, a ponto de quando ele falar, você não ter dúvida que é ele que tá falando, porque você sabe reconhecer a voz dele quando ele fala. Você já tem discernimento sobre aquilo, porque você conhece ele profundamente.
Então, eu pego, por exemplo, porque tem gente que fica assim, ai, mas o Espírito Santo é um espírito, né? Vou ficar conversando com o Espírito. Cara, o Espírito Santo é Deus, entendeu? Deus. Espírito Santo, Deus, Jesus. Jesus foi carne. Jesus convivia, e como a Jane falou, Jesus tinha uma amizade linda com os discípulos dele. Assim, eu me identifico muito com um dos discípulos, porque assim, eu acho que as características, assim, eu acho que batem com a minha aqui. É Pedro. Eu gosto muito de Pedro. Pedro, ele era muito audacioso. Gente, sério. Às vezes eu fico lendo os evangelhos e eu fico tipo assim, gente, Pedro era muito audacioso. Porque ele faz umas coisas que eu fico assim, quero ter essa audácia para falar do evangelho, entendeu? E assim, Pedro, eu fico imaginando muito a cena que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro olha para Jesus e eu fico repassando essa cena milhares de vezes na minha cabeça. Gente, olha o nível de intimidade. Porque eu não sei vocês, eu tenho muita facilidade de chamar as pessoas de amigo e amiga. Muita facilidade, não é uma coisa grandiosa para mim. Não vou contar o motivo disso porque eu não vou fugir muito do assunto. Mas eu tenho facilidade. Mas dizer eu te amo é uma coisa que eu considero muito profunda. E não é algo que tem que ser dito para qualquer pessoa, entendeu? E mesmo que naquele momento Pedro tenha respondido de uma maneira assim, né? Tipo, Jesus, eu te amo 3 vezes. Nós sabemos que Pedro ele amava, tanto que depois, com Jesus ressuscitado, Pedro fala, tu sabes, Senhor. Então ele realmente amava Jesus de uma maneira assim inexplicável e tinha uma intimidade muito linda com Jesus. Outra coisa também que me deixa muito assim, que nos faz enxergar que havia uma intimidade muito forte entre Jesus e os discípulos é o momento em que Judas ele dá um beijo no rosto de Jesus. Ainda que o contexto disso tenha sido um contexto, né, de traição, porque Judas ele dá um beijo na bochecha de Jesus para que os soldados pudessem reconhecer quem era Jesus e pudessem, né, prender Jesus. Mas é uma intimidade muito grande você chegar e dar um beijo no rosto de alguém, na bochecha de alguém. Porque pensa bem, esse costume de dar um beijo na bochecha da pessoa é uma coisa brasileira, mais brasileira, sabe? Mais daqui. Porque o pessoal, os ingleses, americanos, japoneses, chineses, etc., eles não têm esse costume de cumprimentar as pessoas dando um beijo na bochecha. Aqui no Brasil a gente tem esse costume. Só que ainda assim, você não vê homens se cumprimentando com beijo na bochecha, a não ser pai e filho, que é uma coisa mais comum, mas aqui no Brasil é mais difícil você ver dois amigos se cumprimentando com beijo na bochecha. Agora imagina naquela época, que as coisas eram bem mais rígidas. Judas chegar e dar um beijo na bochecha de Jesus é um símbolo de uma intimidade muito grande que os discípulos tinham com Jesus, e isso é muito lindo. E se tinha naquela época, por que a gente não vai ter isso agora? Entendeu? É o principal, a amizade principal que a gente tem que ter, a ideia principal de conselho que a gente tem que ter. Não só de ler a Bíblia, mas pedir para o Senhor falar com você. Não estou falando de pedir num congresso de jovens gigantesco para vir uma irmã batendo o pé de lá do púlpito até em mim, saindo fogo e falar. Não, não é isso. É você no seu quarto, quando você estiver fazendo devocional, você conseguir escutar o Espírito Santo falando com você, entendeu? Te aconselhando e te ajudando exatamente como Jesus fazia com os discípulos. É claro que não vai ser a mesma coisa, porque Jesus não vai descer em carne para falar com você, né? Que assim, né, tiveram homens muito mais crentes que a gente, muito mais, né, convertidos, e isso não aconteceu. Então, assim, eu acho que com a gente não tem muita chance disso acontecer. Então, assim, essa amizade que nós deixamos para o final é a principal de todas que nós temos que ter em mente, assim como eu já repeti aqui várias vezes, de ter essa ideia de Jesus aqui conosco, do Espírito Santo conosco o tempo todo, nos aconselhando e nos ajudando, assim como Pedro tinha aquela intimidade gigantesca com Jesus, de ver Jesus nas águas e falar, será que é Jesus mesmo? Será? Quero andar sobre as águas para fazer, entendeu? Então, assim, é verdade. que nós possamos ter essa intimidade grande com o mestre, pegar sempre os exemplos principais, por exemplo, esses momentos em que Pedro tinha essa intimidade muito grande com Deus, não focar, né, nos momentos em que, por exemplo, Pedro negou Jesus. Inclusive, tem uma curiosidade muito boa sobre isso, mas eu não vou falar porque a Jane quer falar e já passou o tempo. Mas se alguém quiser saber, depois é só perguntar que eu falo. Pode falar, Jane. Olha,
já que nós estamos caminhando para o final e nós falamos isso a respeito da amizade mais importante, já que o nosso líder não está palestrando hoje, mas ele sempre faz isso nas palestras dele e tal, eu vou assumir esse papel e fazer hoje, que é a indicação do livro, né? Então, gente, falando muito a respeito de intimidade com Deus e a respeito do beijo que Judas deu em Jesus, que era um sinal de intimidade e tudo mais. Eu li esse livro que tem por nome Beijando a Face de Deus, do Sam Hin. Gente, é a respeito de entrando no maravilhoso ambiente da adoração. Esse livro me ajudou muito. Esse livro é incrível a respeito da intimidade que nós temos com Deus, a respeito da intimidade com o Espírito Santo. Inclusive, eu adquiri um hábito que ele cita no livro, que eu fazia às vezes antes e achava que isso era uma besteira, e que ele cita no livro que eu falei, uau, eu estava fazendo isso e isso é uma coisa muito legal de se fazer, porque eu tenho intimidade com o Espírito Santo, que você às vezes está ali orando no seu quarto, falando com Deus, e tendo esse momento de intimidade, e ele fala que ele ensinava as filhinhas dele a mandar um beijo para Jesus. E eles simplesmente mandavam um beijinho para Jesus. E eu achei isso tão lindo, sabe? Um sinal de tanta intimidade com Deus, que eu adquiri isso para minha vida. E esse livro falou muito comigo a respeito disso. E eu recomendo para vocês que têm curiosidade e querem explorar essa área da amizade. E realmente, sim, tudo que a Eva falou é maravilhoso. Maravilhoso, é muito bom. Pode falar, Eva. Só mais uma recomendação de livro para a gente já passar para o nosso líder para ele fazer o encerramento. Só mais um livro também que, gente, é um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Assim, extremamente enriquecedor, sabe? Tem exemplos maravilhosos, que é o Famintos por Mais de Jesus, do David Wilkerson. Gente, esse livro é muito bom. Eu não tenho ele assim, físico, mas eu tenho ele em PDF, então quem quiser pode me pedir que eu mando. Não é um livro muito grande e é de extrema importância. Eu acho que toda pessoa que é cristã deveria ler esse livro pelo menos uma vez na vida. Então quem quiser é só me chamar no WhatsApp, que aí eu mando o livro para vocês. E é isso, irmão Claudemir, acertar com a palavra. Se alguém tiver pergunta, né? Porque... É verdade, espaço... se alguém quiser acrescentar alguma coisa, tiver algum questionamento, gente, tenham liberdade aí, falem o que vocês estão achando. A Ângela falou aqui que João teve o privilégio de deitar no peito de Jesus, realmente é uma amizade muito bonita, né? Realmente eu notei aí que parece que o pessoal hoje não queria muita interação, não, cada um quietinho aí, não sei se é porque as palestrantes estavam, como é que fala, muito preparadas e não restou nenhuma dúvida para que fossem reveladas, ou se é um pouco a timidez por saber que a reunião está sendo gravada e vai para o YouTube depois, para o Facebook. Mas, mais uma vez, gente, parabéns. Acho que essa interação é importante. Vocês precisam aprender a selecionar aqueles que são amigos, né? É preciso ter uma amizade seletiva, porque nós sabemos que a amizade pode nos influenciar para o bem, mas também pode influenciar para o mal. Eu conheço muitas pessoas que tinham tudo para ser alguém de bem, para crescer, para ter um futuro brilhante, mas, infelizmente, por causa das influências, das amizades que tiveram, acabaram por trilhar por caminhos que levaram essas pessoas a um fim trágico, né? Quando não de morte, de coisas bem tristes que tiveram aí como é que fala? Não vou nem dizer a finalidade, mas o condão de cortar, de tirar aquilo que poderia ser tão belo, tão brilhante, foi apagado, foi tirado dessas pessoas
por influências más. Então, selecionem as amizades, tenham amizades que vocês possam ver nessas pessoas o brilho de Cristo, que vocês possam tê-las como pessoas que, na visão de vocês, sejam melhores do que vocês, entendeu? Que queiram o céu, que queiram santificar a vida cada vez mais, porque a santificação é um requisito para vermos a Deus. A Bíblia diz: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, são amizades que te levam, que te conduzam a uma santificação que valerá a pena ter, cultivar, tá? Você precisa saber também cultivar essas boas amizades, porque hoje não é fácil você ter amigos verdadeiros, aquele amigo que estende a mão, que chama a sua atenção quando precisa, que está ali disposto a te ajudar, a caminhar contigo, entendeu? É difícil, são poucos amigos dessa natureza, com essas qualidades que a gente tem hoje. Mas vocês são jovens, se Deus quiser e Ele quer, tem um futuro brilhante, enorme, com um caminho longo ainda a percorrer, né? Assim a gente crê. E Deus vai abençoar ricamente vocês, porque vocês querem estar próximos de Deus, pensar nas coisas que são do céu, nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, né? E quando você faz assim, você vai estar observando aquilo que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são? São as necessidades da vida diária, né? Aquelas coisas que muitas vezes a gente busca, trabalhando incansavelmente, lutando, mas Deus, o Deus dono do ouro, dono da prata, o Deus autor da ciência, criador de todas as coisas, Ele dá a cada um segundo a sua vontade, o seu querer. E aí, se nós nos colocamos na presença dEle, fazemos a vontade, pode ter certeza que nada vai nos faltar, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, vai nos abençoar e seremos instrumentos nas mãos de Deus para engrandecimento do seu reino na terra. Então, agradecer vocês, né? E contando já para uma próxima oportunidade aí, para outros jovens também aí, tá aí trazendo, né, um assunto bacana para debater, para dialogar. Que esse pessoal interaja mais, não fique aí só ouvindo, né, comendo, se alimentando, possa contribuir também, né, porque eu acho que isso é importante, isso enriquece o debate, fica mais gostoso, né, menos cansativo. Acho que quando todos interagem, quando há uma interação, eu particularmente, inclusive até na aula presencial, eu gosto de fazer aquela mesa redonda ali, né, um círculo que a gente coloca de cadeiras, sentamos todos ali voltados uns para os outros, e a gente faz uma aula mais dinâmica, com debate, cada um traz ali uma contribuição. Eu acho que isso fica bacana. Mas, mais uma vez, parabéns a todos vocês, Deus vos abençoe ricamente, e vamos prosseguir, porque Jesus está voltando e a gente quer deixar tudo isso aqui para trás e ir morar com Ele para sempre e eternamente. Amém? Amém. Alguém tem aí alguma coisa que queira acrescentar, perguntar, trazer aí ao debate? Fique à vontade, nós estamos aí já 21h53, mas ainda dá tempo para, em 2 minutinhos, a gente falar alguma coisa aí. As nossas palestrantes estão aí ávidas para darem alguma resposta, se alguém queira se manifestar. Bom, não havendo ninguém, então vamos encerrar a nossa reunião. Eu não sei se o Jean está na escuta aí, está a posto. Se manifesta aí, Jean Morgan. Paz, irmão, estou aqui assim. Ô, meu nobre, então quero que você nos honre aí, fazendo essa oração final aí, para a gente matar a saudade, pelo menos ouvindo um pouco a tua voz, para a gente encerrar aqui o nosso debate aqui. Amém. Então, eu também quero parabenizar, né, a Eva e a Jenny, né, como amigo de vocês e também jovem, né, fico muito grato e feliz de ver Deus usando vocês grandemente, né, de trazer essa explanação para nossas vidas, né.
E que Deus continue abençoando a cada jovem, né? Os líderes, o Antônio e o Claudemir. Também quero dizer que estou com muita saudade de vocês, né? E vamos fazer essa oração, né? Amém. Pai amado, Pai de Vitória, queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais essa palestra, Senhor Deus, por esse momento que nós tivemos tirando para poder aprender um pouquinho mais a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um da liderança, Senhor Deus, da Eva e da Jenny, Senhor Deus, que se propuseram a escrever essa lição, Deus, e também de estar interagindo conosco um pouquinho, Senhor Deus, falando um pouquinho mais dela sobre esse tema que é sobre a amizade. E acima de tudo, Senhor Deus, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor Deus, a ter um relacionamento íntimo contigo, para que o Senhor seja o nosso melhor amigo, Pai. E também que nós possamos escolher nossos amigos e que sejam pessoas que nos levam, Senhor Deus, para mais perto do Senhor. E como a Bia disse, Senhor Deus, que nos ajude a alcançar os nossos objetivos, Senhor. Seja ele profissional, seja ele emocional, seja ele espiritual, Pai. Mas que nós possamos ter bons amigos que nos ajudem a estar vencendo cada dia mais as nossas vidas, Pai. É que te agradecemos mais uma vez por tudo, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um, que nós possamos ter outras oportunidades, Senhor Deus, de estar aprendendo mais a Tua palavra. É que te agradeço já por tudo. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Eu vou finalizar a gravação, mas se vocês quiserem continuar conversando aí, fique à vontade, tá? Então, um abraço a todos vocês e a paz do Senhor. Gente, foi muito bom estar